Olá, boa noite, tudo bem? Olha, hoje nós estamos aqui para fazer mais uma aula da nossa classe bíblica e o tema de hoje é assim fascinante, é fantástico. É um dos temas que eu mais gosto na Bíblia. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Bom, a gente está aqui falando de coisa de crente, né? Mais do que coisa de crente, é coisas da Bíblia. Eu acredito na Bíblia e eu suponho que se você está assistindo essa aula aqui, é porque você crê na Bíblia. Então, o assunto de hoje é fascinante, é sobre a volta de Jesus, para aqueles que creem e também para aqueles que não creem, porque a gente espera que aqueles que não creem, por algum motivo, não creem em Jesus e nem na volta de Jesus. Mas isso é real. Eu espero que hoje você possa se beneficiar muito das instruções bíblicas a respeito desse tema maravilhoso da volta de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Neste momento nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, abra a nossa mente e nós venhamos entender perfeitamente o assunto da lição de hoje, que é sobre a volta do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Dá-nos sabedoria, que o Espírito Santo possa operar em nós, que nós de fato compreendamos, entendamos e aceitemos, Pai, a promessa maravilhosa que o Senhor fez e deixou para nós, de que Jesus já está voltando. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado. Olha, eu vou passar um videozinho para você. Presta atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é maravilhoso. É assim, ó, aquela introdução para você entrar no clima do assunto que nós vamos estudar. Tá bem? Preste bem atenção. Eu vou aqui localizar e jogar o vídeo para que você e eu possamos assistir. Tá? Muito bem. Vejamos aí. Eu vou soltar aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aguarde só um pouquinho. Tá? Pode ser que tenha ficado tudo escuro aí, mas não se preocupe, porque nós estamos aqui exatamente neste momento para colocarmos esse vídeo aí para que todos nós possamos assistir. Vai lá, eu espero que esteja bem localizado. Ouçamos, assistamos, aliás, né? Deus te abençoe. Já a gente volta. Adelante. César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Me permite esos documentos, por favor? Sí. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema llegar acá ahora? No. Estamos un poquito acá. Perfecto. Aquí. ¿Sí? Perfecto. Mire. Muito bem, é isso aí. E você tem medo do fim do mundo? Que história é essa? Né? Você já sabe que o nosso estudo de hoje é sobre a volta de Jesus e nós vamos aqui, então, aprofundarmos na Bíblia, tá certo? E vermos, na verdade. Eu quero dizer uma coisa antes para você. Tá? É o modo de falar que muitas pessoas que o mundo vai acabar. Eu vou adiantar uma coisa para você. O mundo não vai acabar. O que vai acabar é a maldade, o pecado que habita no mundo. Mas essa é uma forma de falar que o mundo vai acabar, porque Deus prometeu colocar fim ao mal. Você lembra-se que quando Deus criou o mundo, criou tudo perfeito, tudo santo, mas por causa do pecado, o mal passou a existir, a morte, e Deus prometeu acabar com tudo isso. Quer dizer, ele prometeu trazer de volta a vida a nós, a santidade, a vida eterna. E é o que nós estudaremos na aula de hoje, está bem?
Então vamos avançar, queridos, porque pegue aí o seu caderno, pegue o seu lápis, tá bem? Faça as suas anotações, anote, porque o estudo, sem dúvida alguma, é um estudo maravilhoso. Tá? Anote, nós estaremos dando tempo para que você possa achar em tempo as passagens, você lerá, nós responderemos e vamos então adentrar de fato nesse tema maravilhoso. Ok? Como já dissemos, o mundo de fato não vai acabar. É uma forma de se expressar porque Deus vai acabar com o mal. Deus vai acabar com o mal no mundo, com a morte, tudo que há no mundo. Mas vamos ver, na verdade, o que a Bíblia tem para nos orientar, para nos esclarecer, para que nós saibamos de fato como que estas coisas vão acontecer, quais são os sinais, como é que tudo vai acontecer. Está bem? Avançando então, você não precisa, nem eu, nem nós, nem pessoa alguma, nós não precisamos ter medo do fim do mundo. Está bem? Nós precisamos ter medo de que nós não sejamos salvos. Nós devemos temer a morte, mas não o fato de Deus vir colocar final a toda maldade. Então, a partir de agora, nós vamos entrar nesse mundo maravilhoso da Bíblia que vai nos dar esse esclarecimento maravilhoso. Afinal de contas, quando é que o mundo vai acabar? Quando que a maldade, quando que o mal vai acabar? E como é que estas coisas vão acontecer? Vamos conhecer, então, qual é o procedimento que está escrito e descrito por Deus na Bíblia para que nós possamos, então, estar seguros em Jesus. Ok? Então, o que para muitos é motivo de medo, para a Bíblia é sinônimo de quê? De certeza. Você lembra que eu falei para você que a palavra esperança está na Bíblia, inclusive é uma palavra bonita, eu, porém, prefiro trabalhar com a palavra certeza. Tá? Depois, se você quiser saber, eu te explico por quê. Tá? Mas, tudo bem, nada contra a palavra esperança. Mas, aí no lugar que você está lendo esperança, eu leio assim: o que para muitos é motivo de medo, para a Bíblia e para mim é sinônimo de certeza. Qual é a maior promessa, então, que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra? Qual é a maior promessa que ele fez? Vamos para João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Eu espero que você abra a sua Bíblia aí, eu vou dar tempo. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Acharam? João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu falaria para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E o verso 3. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e eu vou estar esperando vocês. Eu vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vejam que palavras lindas e maravilhosas de Jesus Cristo para nós. Vamos voltar no texto e ver ponto por ponto desse texto. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Essa expressão está dizendo assim: não vos preocupeis, não se aflijam, não fiquem tristes, aflitos, certo? Eu quero que vocês fiquem tranquilos, confiantes. E em seguida ele já diz: credes em Deus, crede no meu Pai e crede também em mim. Jesus estava falando: tudo aquilo que eu falo para vocês, creiam, porque é verdade. E ele volta a dizer: na casa de meu Pai, lá no céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem estaria falando isso para vocês. E ele continua: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for para junto do meu Pai, e eu for preparar lugar para vocês, eu não vou ficar lá direto. Eu vou voltar. Eu virei outra vez. Por que ele falou eu virei outra vez? Porque ele já estava aqui. Então, veja bem. Virei outra vez, ele está dizendo, eu vou voltar.
Veja que essa expressão, e Jesus está prometendo a todos nós, e a todos os seus ouvintes, aos discípulos e nós, seguidores de Jesus, ele está garantindo, virei outra vez, ele está dizendo, isso que eu estou vivendo aqui com vocês é real, eu sou real, o céu é real, meu Pai é real, a vida eterna é real, a eternidade é real, e eu vim para que vocês estejam lá comigo. Eu, por enquanto, vou lá para junto do meu Pai, porque eu tenho coisas para fazer. Mas quando tudo estiver pronto, eu conto com vocês lá. Então, eu vim exatamente aqui para encontrar-me com vocês, para fazer o convite para vocês, para chamar vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vir buscá-los. Então, Jesus estava, em outras palavras, dizendo, esperem com a certeza de que eu voltarei. Eu virei outra vez. E eu vou levar vocês. Vejam que o texto bíblico diz, e vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, eu vou buscar vocês, eu vou vir buscar vocês para que vocês estejam comigo, para que vocês morem comigo. Para que onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Vejam que as palavras de Jesus, ele está deixando aqui explicitamente uma coisa. Aonde eu estou, eu quero que você esteja. Amados, meus queridos, Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer que nós estejamos com Ele e de maneira física. Hoje, Jesus Cristo está aqui, porque Ele mesmo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. E é verdade, Ele está presente comigo, com você aqui nesse estudo. Mas o grande prazer dEle é estar conosco da maneira literal, real, física, olhando olho no olho. E ele fez essa promessa é real. Então Jesus, ele fez a grande promessa. A grande promessa de Jesus é que ele prometeu voltar. Voltar porque o grande prazer, a grande alegria dele é que ele quer estar conosco, ficar conosco, ser conosco e quer que nós sejamos com ele, estejamos com ele, fiquemos eternamente com ele. Tá certo? Mas aí você pergunta, tá, pastor, Jesus fez essa promessa maravilhosa. E quando é que estas coisas vão acontecer? Quando é que ele vai voltar? De antemão, eu já vou dizer uma coisa para você. A Bíblia não marca a data para a volta de Jesus. A Bíblia não fala do dia e nem a hora. Porém, preste atenção, Jesus Cristo, ele deu algumas orientações, ele deixou escrito aqui na Bíblia algumas coisas para que nós possamos ler, prestar atenção, acreditar e vivenciar aqui já, colocarmos em prática, porque são sinais que apontam para a volta dele. Você quer ver? Abra lá no Evangelho de Marcos, você está aí no Evangelho de João, volta algumas páginas aí, você vai voltar para Lucas, antes de Lucas ou em Marcos. Marcos, capítulo 13, e o verso 32. Leiamos Marcos 13, 32. Eu vou aguardar você achar. Este texto é fantástico. Olha só o que diz o texto. Marcos, capítulo 13, verso 32. Como eu já disse para você, não tenha medo, não se preocupe se você tiver dificuldade de achar os vídeos. Dá uma pausa aí no vídeo, você acha e depois você volta a clicar de volta no vídeo, está bem? Leiamos então Marcos 13, verso 32. Olha o que Jesus Cristo está falando a respeito da volta dele, tá? Então, ele diz assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Vejam que palavras maravilhosas que Jesus Cristo conta, que Jesus fala para cada um de nós. A respeito da hora da volta dele, ele disse que ninguém sabe. Nem os anjos, tá certo? Nem ele, mas somente o Pai que estava no céu. Tem uma situação aqui nesse verso, uma questão, para que a gente possa confabular mais. Você pode perguntar para mim assim, mas pastor, Jesus não é o mesmo Deus? Jesus não é Deus? Sim, é. Então, por que ele disse que ele não sabe? Somente o Pai. Veja que quando Jesus diz, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, lembre-se, primeiramente, Jesus estava aqui na forma humana. Ok? Embora ele seja Deus, mas ele estava aqui na forma humana.
E em segundo lugar, quando ele diz senão o Pai, ele sabe que as coisas da mente de Deus, secretas, Deus sabe o momento certo de revelar para nós. Veja bem, não é nenhuma intenção de Deus esconder coisas de nós, os seus filhos. Porém, ele sabe o momento certo de revelá-las. Tá? Então, o que é mais importante? Se eu disser assim para você, olha, daqui a um ano, daqui a um ano não, vou explicar melhor. Daqui a algum tempo você vai ganhar um carro. Eu vou te dar um carro de presente. Imagine essa cena, certo? Eu não tenho dinheiro para isso, mas estou dando só um exemplo. Imagine alguém ou eu falando para você, daqui a algum tempo você vai ganhar um carro. Aí você fica na expectativa. Só que você pergunta assim para mim, tá, você vai me dar um carro, mas quando você vai me dar o carro? E eu digo para você assim, olha, eu te garanto uma coisa, você vai receber o seu carro de presente, porque se eu estou te prometendo, eu vou te dar. Só que eu não vou te falar nem o dia nem a hora. Esteja sempre atento. Há alguma diferença nisso? Não, não há. Porque se eu sou verdadeiro, eu estou te garantindo que você vai ganhar um carro. E a data não importa. O importante é que eu estou te garantindo que você vai ganhar um carro de mim. Você está percebendo? Então não muda nada. Agora, havia motivos, sim, para que Deus não pudesse revelar para nós o dia e nem a hora dele voltar a este mundo. Eu vou adiantar algumas coisas para você, porque ao longo do estudo da Bíblia dá para você ir analisando, tá bem? Algumas coisas que nós podemos adiantar aqui nesse pensamento. Por que que Jesus diz, então, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, que é ele, senão o Pai? A natureza humana, queridos, você já sabe que depois que o pecado entrou, nós somos maus. Nós costumamos tentar justificar todos os nossos atos errados. O que você acha que aconteceria se Jesus marcasse dia e hora para a volta dele? O que os homens fariam? Qual seria a reação humana? As pessoas não levariam Deus a sério, é um dos motivos. Segundo lugar, eles deixariam para se voltar para Deus quando estivesse bem próximo da volta de Jesus, da data. Esse é um problema. Deus não quer que nós alcancemos o céu por medo, mas por prazer. Então, muitas pessoas, está chegando o dia da hora, então agora eu vou colocar minha vida em ordem, talvez uma hora antes, eu ia pedir perdão dos pecados, quando, na verdade, não haveria na pessoa genuíno arrependimento. Essa é uma das situações que aconteceria. Outro ponto. Se Jesus tivesse marcado data e falado para nós, para os discípulos, quando ele voltaria, muitas pessoas se desanimariam, pensando assim, imagine Jesus marcando a data da volta dele para os discípulos, para os apóstolos, nos dias que ele falou isso. Quando que ele falou essas palavras que ele iria voltar? Há 2000 anos. Os apóstolos certamente ficariam desanimados. Daqui a 2000 anos? Então vou esperar, nem vou fazer a obra, vou morrer mesmo, e quando o senhor voltar, o senhor vem e me chama, Jesus. Você acha que teria vantagem nisso? Não. Então, são muitas razões e razão plausíveis, pelo qual Deus ele não marcou dia e nem hora para a volta dele. Não por causa dele, não porque ele não esteja sendo sincero. É por causa de nós, da natureza humana. Nós interpretaríamos a volta de Jesus de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Porém, não esqueça, Deus é sincero nos seus planos. E conhecendo a natureza humana, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Logo, eu quero que você entenda uma coisa. Eu dei o exemplo do carro. Ele fez uma promessa. Primeiro, Deus não mente, porque quem que é o pai da mentira? É Satanás. Segundo, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. E ele sabe que o importante para nós é que nós saibamos que ele nos ama, que ele vai voltar e que ele vai nos salvar. Isso é que é importante. Não importa nem o dia nem a hora. Está bem? Mas ao longo do seu relacionamento com a Bíblia e com Jesus, você vai descobrindo, todos nós vamos descobrindo quais são os reais motivos, o porquê Jesus não marcou data para a sua volta. Está bem? Vamos avançar?
Marcos, capítulo 13, o verso 32, nós acabamos de ler. Aí está. Aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Somente Deus sabe a data do fim da história do pecado. Se você quiser dizer o fim do mundo, pode dizer, mas você sabe que o mundo não vai acabar. Quando eu digo para você que o mundo não vai acabar, queridos, eu estou me referindo ao seguinte. Quando eu digo a vocês, queridos, que o mundo não vai acabar, é porque esse planeta Terra aqui, o nosso planeta, ele foi criado por Deus para que nós habitássemos nele, em santidade. No entanto, o pecado veio e manchou toda essa maravilhosa coisa que Deus fez. Tá bem? Então, quando Jesus vier, ele não vai destruir esse planeta. Muito pelo contrário, ele vai transformar esse planeta que está ruim num planeta bom. Ele vai modificar, transformar esse planeta que entrou o pecado em santidade novamente. Então, a criação dele permanece. Voltar à origem de tudo. Quando lembras do Gênesis, quando diz cada coisa que ele criou, o próprio Deus olhava e dizia assim, eis que era muito bom, então tudo vai voltar a ser bom de novo. Então, na verdade, não é o mundo que vai acabar. O que vai acabar é a maldade, é o pecado, é a morte, as coisas do mal que vão acabar. Está bem? Vamos avançar? Mas a Bíblia nos conta, queridos, embora Jesus não tenha marcado a data para a volta dele, ele deixou escrito, ele falou sobre acontecimentos, sobre sinais que aconteceriam no mundo quando ele estivesse próximo de voltar. Lembre-se, a grande questão para muita gente é porque Deus não marcou a data da volta dele. Mas ele não nos deixou perdidos nessa história, nesta questão. Ele não nos deixou cegos. Ele não nos deixou sem entendimento. Ele deu para nós todo o script. Ele deu para nós um manual que nós devemos seguir. Se nós seguirmos o manual, e o manual, diga-se de passagem, é a Bíblia, nós saberemos a ocasião da volta de Jesus. Podemos não ter a data, nem dia, nem hora, nem o ano, nem o mês. Porém, o evento em si, nós saberemos quando vai ocorrer. Verdade, pastor? Você pode estar perguntando? Sim. E não sou eu quem estou falando. É a Bíblia quem fala. Vamos saber quais foram as referências, os sinais que Jesus falou que aconteceriam no mundo quando ele estiver próximo de voltar? Vejamos. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Volte aí, você está em Marcos. Volte um livro antes, Mateus, capítulo 24. Leiamos os versos 4 e 5. Amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Todo o texto da Bíblia que eu mencionar para você procurar, na questão do estudo aqui, você leia somente o texto. Porém, eu vou te dar uma orientação. Depois do estudo, quando você estiver tranquilo em casa, sem fazer nada, pegue novamente o seu caderninho e veja as anotações que você fez das passagens bíblicas e leia todo o capítulo, tá bem? Por exemplo, eu estou dizendo aqui, nós vamos ler agora Mateus 24, versos 4 e 5. Mas depois do estudo, quando você estiver tranquilo, leia todo o capítulo 24 inteirinho, ok? Faça isso. Isso é para você que você possa entender o contexto. Então vamos lá? Mateus, capítulo 24, versos 4 e 5. O que diz o texto? Diz assim: E Jesus disse aos discípulos, respondeu para eles: Cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é que nós estamos vendo aqui agora? Nós estamos lendo sobre recomendações que Jesus Cristo deixou para que nós ficássemos sabendo quando ele estivesse próximo de voltar. E um dos sinais que ele disse é que virão pessoas dizendo assim, eu sou o Cristo. Mas ele disse assim, cuidado para que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e falsos profetas, virão em meu nome dizendo que são Cristo, que são filhos de Deus, mas eles não são. Então, anote aí esta passagem para que você possa anotar e saber que quando surgirem pessoas dizendo que são Cristo,
Isso é engano satânico. Não provém de Deus, porque Deus só existe um. Jesus Cristo verdadeiro só existe um, que é ele, o Filho de Deus, que falou para nós essas palavras aqui. Então ele disse, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, mas eles farão o quê? Enganarão a muitos. A obra destas pessoas que dirão, eu sou o Cristo, é com o objetivo de enganar, confundir muitas pessoas. Sinal, outro sinal. E, embora esteja aqui o sinal número 2, mas não fique preocupado em colocar na ordem. O importante é que são sinais. Então, mais sinais. Quais são os outros sinais que irão acontecer no mundo por ocasião da volta de Jesus? Pouco antes dele voltar. Mateus, capítulo 24, é onde mesmo você está. Leiamos agora os versos 6 e 7. Diz assim, e vocês ouvirão, certamente, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se assustem, porque isso precisa acontecer. Porém, quando vocês ouvirem e virem essas coisas, não esqueçam, ainda não é o fim. É o que diz o final do verso 6. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Perceberam? Preste atenção que o que está escrito na Bíblia, para você e para mim, para todos nós, é familiar. O que é familiar? Veja que Jesus Cristo diz assim, vocês vão ouvir falar de guerras. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar de guerras? O mundo está de guerras, em guerra. Guerras de armas de fogo, guerras nucleares, guerras biológicas. Aliás, no atual momento, nós estamos vivendo uma guerra, você sabia? É uma guerra biológica. Então, veja bem, a gente não só ouve falar das guerras, elas acontecem. Tirando essa aqui, a guerra biológica do coronavírus, da Covid-19, que é mundial, talvez aí onde você está me ouvindo agora não está declaradamente em guerra. Mas em algum lugar do mundo, nesse exato momento, países estão em guerras. Pessoas estão guerreando. Agora vamos falar de outro tipo de guerra. A violência no mundo é uma guerra. E guerra por guerra, aí onde você mora tem guerra. Porque todo dia onde você mora perto de você tem violência. É gente matando gente, é gente perseguindo gente, é o tráfico. Então, existem, quando fala em guerras, muitas formas de guerras. Então, Jesus Cristo falou, certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Então, aquele que ainda não está na guerra, países que não estão guerreando, pelo menos tem uns ameaçando os outros. Olha, cuidado aí, eu vou jogar uma bomba atômica em você, guerra nuclear, coisas assim. Rumores de guerras. Mas Jesus disse assim, não vos assusteis com isso. E olha só, ele diz assim, é necessário assim acontecer. E ele ainda disse mais uma coisa, mas ainda não é o fim. E ele diz, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Jesus estava dizendo aqui que os povos não vão se unir, queridos, uns contra os outros. Eu não vou entrar aqui em questões políticas, tá? Mas você, atualmente, se você é uma pessoa que busca informação, essa coisa de países fecharem as fronteiras para que pessoas de outros países não entrem no seu país, isso aí, olha, é nação contra nação, pessoas que não se unem, tá? E já ouviram falar no Brexit? Não, eu disse, não vou falar de política, mas vai lá na internet, nos jornais e procura lá o que é o Brexit, tá? Então, a saída do Reino Unido da União Europeia, sabe? Nação contra nação, reino contra reino, as pessoas não se unem. Tem mais coisas aí. Oficialmente, qual é a moeda mais forte do mundo? Pelo menos a mais famosa, é o dólar. Porém, existe uma outra moeda forte aí, o euro. Tá? Muitos países utilizam o euro, né? Qual é o objetivo dessas alianças todas, dessas questões econômicas? É tentar fazer com que o mundo esteja unido num só processo, num só provimento, numa só envolvimento. Tá?
seja política, seja econômica, seja social, seja cultural. A ideia dos homens é tornar aqui o mundo uma aldeia só. Por isso que se fala aldeia global, né? E aí, o Mercosul é uma outra questão política para tentar unir os países da América do Sul dentro do mercado financeiro, tá? E por aí vai. Lembre-se, eu falei que isso aqui não é aula de política, eu só estou dando alguns exemplos para que você possa ir pesquisar. Então, as ideias humanas são estas. Porém, Jesus Cristo falou, nação contra nação, reino contra reino. As nações não vão se unir, queridos. Aliás, futuramente, nós vamos continuar avançando nesses nossos estudos, mas nós vamos avançar em outros estudos mais profundos, que nós vamos estudar essa questão aí das nações tentando se unir, mas que não se unirão. Tá bem? Então, vejam bem. Há um grupo de pessoas que está assistindo às nossas aulas, que é da minha geração. Quando eu digo a minha geração, nós nascemos no século XX. Tá? O século XX começou em 1900 e findou no ano de 1999. Então, do ano 1900 até o ano 1999, nós tivemos o século XX. E no século XX, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Aqui agora estou falando da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Naquela ocasião, veja bem, em 4 anos de guerra mundial, guerra armada mesmo, tá? Material bélico, calcula-se que morreu em torno de mais de 9 milhões de pessoas. Isso na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu. No mesmo século, século XX, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, material bélico também. Tá? Nesta, veja bem, se a primeira morreu em torno de mais de 9 milhões de pessoas, 1918 ela findou. Para 1939, então, deu quantos anos? 21 anos depois estoura a Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, tão próximo uma da outra. E aí olha o número de mortos. Mais de 70 milhões de mortes. Essa guerra durou 6 anos. E nesse detalhe aqui da Segunda Guerra Mundial, é um dado, todo mundo sabe isso, está na história, né? Os judeus, na ocasião, morreu para em torno de 6 milhões de judeus. Em torno de 6 milhões de judeus, desses 70 milhões. Veja que Jesus Cristo havia dito há 2000 anos que quando ele estivesse próximo de voltar, guerras aconteceriam. Só no século XX tivemos 2. Depois da Segunda Guerra Mundial, ainda no século XX, os homens se reunindo, os políticos, líderes de nações, né? O pessoal aí da sociologia, da filosofia, das ciências, enfim, os governos do mundo se reuniram e tentando se reorganizar. E surgiu, e ainda há uma grande pergunta, tá? Século XX tivemos 2 grandes guerras. Vamos ter a Terceira Guerra Mundial ou não? Há quem garanta que não. Há quem diz definitivamente que não teremos. Há outro grupo que defende que sim, não, nós teremos uma Terceira Guerra Mundial. Bom, querendo ou não, tendo ou não a Terceira Guerra Mundial em material bélico, uma coisa eu te garanto. Os homens se deram conta de que promover uma guerra é muito caro. Claro que um dos grandes objetivos da guerra é matar. Um dos grandes objetivos da guerra, meus queridos, é matar. Tá? Então, só que gasta-se muito dinheiro. E eu vou falar uma coisa aqui que, por favor, queridos, é o que eu percebo na história. Tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com ciência política, são impressões minhas, tá? É uma crítica minha. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Então, se a Covid-19 de fato for uma guerra biológica, se ela foi criada com o objetivo de acabar com o mundo, se ela foi criada em laboratório, ela é uma arma biológica para atingir o mundo inteiro, então é uma guerra mundial. Eu não estou aqui para reafirmar, não sou político, não sou sociólogo, está bem? Não sou biólogo, não sou filósofo,
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que assola o mundo inteiro é o quê? É mundial. Não cabe a mim dizer que a Covid-19, que o coronavírus, é uma guerra, é uma arma biológica. Não cabe a mim dizer. Mas há indicativos há indicativos na história atual que pode ser uma guerra biológica. No entanto, volto a dizer, nós estamos aqui para estudar a Bíblia, não para nos envolvermos em questões políticas. Logo, você que me ouve, eu quero deixar bem claro para você. Eu não estou afirmando que coronavírus é a terceira guerra mundial. Eu estaria sendo tolo se eu afirmasse isso. Tá? E também eu não estou querendo conduzir, eu não estou sendo assim pretensioso a ponto de querer formar ideias. Não, não, não. Por favor, me deixem fora disso, porque eu não sou político, eu não sou apolítico e também não sou político. Então, deixa esse negócio para lá, porque o que me interessa é isso aqui. O que me interessa é Jesus, é o reino dos céus. Eu estou fazendo um comentário particular meu, porém, não saia por aí dizendo que o pastor Herbert está dizendo ou disse que a coronavírus, que a Covid-19 é a terceira guerra mundial, e nem afirmando, porque eu não tenho bases sólidas para afirmar, pelo menos, quando eu digo não tenho bases sólidas, não me interessa, eu não vou atrás, não vou pesquisar, tá? Porque eu tenho muito mais o que fazer. O que me interessa é que Jesus Cristo falou que essas coisas tudo iam acontecer, é isso que me interessa. E eu estou só fazendo um comentário aqui para você tirar suas próprias análises. Tem muito material aí para ser pesquisado. E tem gente para isso. Há cientistas políticos, há analistas para discutir essas ideias, se é ou não uma arma biológica, se o corona é um vírus de laboratório ou não, e se é a terceira guerra mundial. E existe gente preparada para discutir isso. Eu estou só fazendo um comentário. Então, olha, e outra coisa, cuidado para quem ouvir esse vídeo não ficar editando coisa aí e colocando na boca de pessoas coisas que eu não falei. Tenho dito, hein? Esse material está gravado, está no ar, porque eu não estou afirmando nada, mas estão nos meus arquivos para que eu possa comprovar que o meu negócio é Jesus. O meu negócio é Bíblia. O meu negócio é que Jesus está voltando. E se você tem interesse em Jesus, que Jesus está voltando, então vem comigo, porque nós estamos indo junto a caminho do céu. Amém? Muito bem. Então, a verdade é que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial com esse tanto de gente morto aí. Ó, mais de 70 milhões de mortes. Muito bem. Sinais. Mais sinais da volta de Jesus. As causas naturais, coisas da natureza. Mateus 24, verso 7. O que diz o verso 7? Jesus Cristo falou, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá mortes e terremotos em vários lugares. Então, veja bem, quando Jesus fala fomes e terremotos em vários lugares, são causas naturais. Inclusive, volto a dizer aqui, coronavírus pode ser uma causa natural. Não estou dizendo que não é também. Pelo menos estão tentando aí se justificar os homens que é uma causa da natureza. Tá? Mas, querendo ou não, infelizmente, queridos, o homem, se o coronavírus for uma causa natural, teve muito da contribuição humana para isso. Ok? Vamos avançar mais? Então, nós vimos, Jesus falou, então, das causas naturais que aconteceriam em vários lugares antes da volta dele. Falando em causas naturais, fazendo uma referência aos terremotos, vamos citar de muitos que existem, né? Temos os famosos que aconteceram em séculos passados, mas vamos falar de um dos mais recentes que nós conhecemos. Todo dia tem terremoto, você sabe, em todos os lugares do mundo. Esse exato momento que nós estamos fazendo essa aula, pode estar tendo terremoto em algum lugar que amanhã você e eu vamos ficar sabendo da notícia, ok? Então, veja bem, em 2010 nós tivemos o grande terremoto do Haiti, lá em Porto Príncipe. Deixou mais de 316 mil pessoas mortas. Veja aí, ó, muita gente, hein? Muita gente, meus queridos. Em 2011, falando das causas naturais, das epidemias, das pestes, das questões sociais e políticas do mundo, sofrimento do homem. Em 2011, isto é, um ano depois do terremoto de Porto Príncipe, nós tivemos, segundo a estatística, 3 milhões de crianças morreram de fome no mundo. Vejam bem, queridos, crianças.
crianças. Quando Jesus fala em terremotos, ou melhor, fala em guerras, ele está falando de todo tipo de guerra. Lembra que nós falamos? Não necessariamente a do material bélico. Porque até agora, hoje que nós estamos aqui fazendo essa aula, dia 24 de julho de 2020, o número de mortos no mundo pelo coronavírus está em 600 e poucos mil pessoas. Quer dizer, em 2011 nós tivemos 3 milhões de crianças que morreram de fome no mundo. Quer dizer que, então, o coronavírus, a epidemia do Covid, então, diante do que matou em 2011, não é tão grave assim. Quando eu digo não é tão grave, queridos, você sabe, a morte de um já causa muita dor. Imagine mais de 618 mil pessoas. É horrível, que é o caso do coronavírus, que dizimou vidas no mundo até hoje, na data de hoje. Dá 600, é uma cifra de 600 e poucos mil pessoas mortas até hoje pelo coronavírus. Porém, de fome no mundo, 3 milhões de crianças morreram de fome no mundo. Aí você pergunta, essas 3 milhões de crianças, só em 2011, crianças, não estamos incluindo aqui adultos, estamos falando de crianças. Em 2011, morreram de fome por causa do quê? O ser humano, propositalmente ou não, consciente ou inconscientemente, promove um sistema de mundo para causar esse tipo de coisa. Acaba sendo uma espécie de guerra. A guerra da falta de comida, a guerra da lei do mais forte, sofre o mais fraco. Né? A desigualdade social é uma espécie de guerra, queridos. É uma espécie de guerra. Veja bem, a estatística, a cada 10 segundos uma criança morre por falta de comida. Estamos falando em estatística. Você sabe o que é 10 segundos? Para aí um pouquinho, olha para o seu relógio e vê o ponteirinho dele, ou o seu relógio digital fazia a piscadinha, 10 segundos. A cada 10 piscadas do seu relógio digital, morre uma criança no mundo. Estamos falando em estatística, por favor, me entendam. Mais sinais que Jesus Cristo falou. Tudo isso Jesus Cristo falou que iria acontecer. Ele falou que as fomes iriam assolar, que a fome iria assolar o mundo, a humanidade. Então, Jesus não é mentiroso. Ele sabia o que ia acontecer. Então, ele disse assim, olha, eu não marquei dia e nem hora para minha volta, mas eu vou deixar vocês conscientes de todas as coisas que estão acontecendo. Então, fiquem atentos. E eu vou dizer um negócio para você. Embora nós estejamos fazendo esse estudo e falando em estatística, as pessoas no mundo muitas não estão ligadas nisso. Mas não precisa você ter um título acadêmico. Não precisa você ir para o banco de escola, de faculdades. Não precisa você ter cultura para você ficar sabendo desses dados. Seja simples. Está aqui, ó. Para você saber disso, você não paga nada, você não precisa cursar, estar sentando nos bancos das universidades, das faculdades, está escrito aqui. Então, o camarada que tem o PR, ou o DR na frente do nome, ou o PhD na frente do nome, que é o título acadêmico que ele tem, não tem nenhuma vantagem para aquele que, às vezes, nem sabe, nem frequentou a escola primária. É só ler a Bíblia que sabe de tudo isso. Está ligado aí, porque a internet hoje é uma maravilha. As coisas acontecem do outro lado do mundo, na mesma hora, em tempo hábil, a gente está sabendo aqui. Mas Jesus Cristo falou. Então, o que é a Bíblia? Bíblia é fonte de informação. Cultura, Bíblia é cultura, e muito mais que isso. Bíblia, estudar Bíblia é sinônimo de quê? De salvação. Ok? Então, vejam bem. Os sinais sociais. Mateus 24, verso 10. Vamos ler o verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Pergunta, nem vamos entrar na questão. Como é que está o mundo hoje? Feminicídio. Todo mundo sabe que parece que aqui, em nível de Brasil, vamos pensar em Brasil, parece que depois que foi sancionada, passou a vigorar a Lei Maria da Penha, parece que passou a morrer mais mulheres no Brasil. Saindo da questão do feminicídio, os homens matando uns aos outros, assaltos à mão armada, discussões, brigas, intrigas, o tráfico. Então, tudo isso são problemas sociais. E é um tipo de guerra. Tá? Vamos pensar no trânsito no Brasil. O trânsito no Brasil mata, que é uma coisa fora do comum. Tá? É uma guerra que nós vivemos. Mata-se mais no trânsito do Brasil, se nós considerarmos as estatísticas,
do que numa guerra travada entre países lá do Oriente Médio. Infelizmente morre-se mais gente no Transbrasil do que numa guerra daquela. Então, guerra social. Você viu o que Jesus Cristo falou? Então, para os que conhecem a Jesus, buscam a Jesus e leem a Bíblia, está tudo aqui, amados. Está escrito. A questão de informação. Jesus Cristo estava na frente da internet, há muito tempo. Há muito. Aliás, desde o início do mundo. A internet para ele não é nada. Ele é muito mais avançado que a internet. Então, em Mateus capítulo 24, verso 10, ele diz: nesse tempo, quer dizer, nos tempos que nós estamos vivendo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Pensa tudo que você imagina como é que está vivendo a humanidade hoje. A começar no casamento. Traições, diretos. Os casamentos que não dão certo. Eu conheço gente que se casa com menos de 30 dias está separado. Você deve conhecer. É triste a gente conhecer gente que faz parte dessa estatística, engrossando as fileiras do divórcio. Traição. Estão falando dentro do contexto de casamento. Mas no mundo dos negócios tem traição. No mundo da amizade tem traição. Quer dizer, traição, infelizmente, está em todos os lugares. Até Jesus Cristo foi traído e odiado pelos seus. Ódio. É uma das coisas que mais se tem no mundo de hoje. Tá? Eu não vou aqui comentar muitos detalhes, porque senão a gente vai entrar muito na questão sociológica, tá? E acaba sendo política também. Nosso assunto é Bíblia, o nosso assunto é Jesus. Mas você sabe que isso acontece no mundo. Avançando. Outra coisa. Bom, pastor, os sinais estão aí, mas como que será a volta de Jesus? Nós já sabemos então que ele vai voltar. Mas como será? Aí no mesmo capítulo 24 de Mateus, verso 30, leiamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Fantástico isso aqui. Pode aí vibrar, dizer aleluia, obrigado, Senhor. Deus conta como ele virá. Antes do verso 30, leia o verso 31. Aliás, eu quero fazer um negócio para você. Nós lemos até ali o verso 10 de Mateus 24, mas continue lendo o 11, quando ele fala que vão surgir falsos cristos, falsos profetas. Verso 12, a iniquidade se aumentará no mundo. O amor se esfriará de quase todos, isso não é novidade para ninguém, tá certo? Mas ele diz no verso 13 que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Então, meu amigo, a chamada que eu faço para você para estudar a Bíblia é porque eu quero que você conheça Jesus, conheça a verdade de Jesus e que você seja firme, persevere até o fim. A recompensa, a vitória está garantida para aqueles que acreditarem e aceitarem Jesus e viverem como Jesus Cristo quer que nós vivamos. E ele diz ainda no verso 14, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Estou lendo Mateus 24, 14. Acompanhe lá comigo a leitura. Mateus 24, 14. Depois que Jesus Cristo falou dos sinais que antecederiam a volta dele, no verso 14 ele diz, e o evangelho será pregado, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui, esse verso está respondendo aquela famosa pergunta que muita gente aí faz. E mais um crente para encher o saco? Tem gente que fala assim. Mais um pastor charlatão que está aí só querendo a grana do povo. Tem. As pessoas estão armadinhas para falar mal de igreja, falar mal de pastor. Tá? E muitas que falam isso, eu não tiro a razão delas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a serem enganadas. Estão acostumadas a ver um monte de gente aí com Bíblia na mão, abrindo igreja só por causa de dinheiro. Só que eu vou dizer um negócio para você. Esse tipo de gente que está com Bíblia na mão, abrindo igreja aí e pregando mentira, são falsos profetas. Jesus Cristo falou, cuidado com os falsos profetas. Está aqui, nós acabamos de ler. Entendeu? Ele disse assim, cuidado. Verso 11, olha o que diz lá, Mateus 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus Cristo estava se referindo a gente que anda dizendo, eu sou o Cristo, a gente que anda com Bíblia na mão, abrindo igreja para ganhar dinheiro e pregando mentira para os outros. Então, cuidado. Tá? Então, quando você encontrar um amigo seu, ou um parente seu, ou talvez até você que está me ouvindo, talvez você parou para ouvir esse vídeo aqui dizendo assim, eu quero ver
esse idiota aí, se referindo a mim, dizendo que o que ele vai falar é mais um como os outros. Talvez você seja um desses. Mas eu não tenho raiva de você, eu oro por você. E eu estou te alertando, porque hoje você está tendo o privilégio de ouvir que muita gente que não quer servir a Jesus, não quer se decidir por servir a Jesus porque tem medo. Todo dia vê crente com Bíblia na mão, mas que não age como crente. Está com a Bíblia na mão e é crente na igreja, mas lá na casa dele, ele faz a mulher chorar, faz os filhos chorar, faz o marido chorar, faz a família chorar. Entendeu? Quer dizer, é crente só no nome, porque na hora de viver como um crente, não vive como crente. É caloteiro, vive dando calote nos outros, fazendo o que não deve, língua grande, falando o que não deve. Então, dentro do mundo dos crentes, infelizmente tem todo esse tipo de coisa. E muita gente não quer nada com Bíblia, tem medo, não quer mesmo, porque ele vê o comportamento de muito crente que está com a Bíblia na mão. Mas hoje você está tendo a oportunidade de saber que a minha vinda aqui e fazer esse vídeo para que você ouça é simplesmente por uma coisa. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Não, não sou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está dando uma oportunidade para você ouvir de um cara comum, porque eu sou comum. Alguns dizem assim, comedor de feijão. Sou sim e gosto muito de feijão. Mas Deus está dando a oportunidade de você ouvir de um camarada que a palavra é dele, de Deus. E Deus está dizendo assim, eu vou dar mais uma oportunidade para você ouvir, não para acreditar em mim, um pastor Herbert, mas para acreditar aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, amigo, se você conhece alguém que não crê em Jesus, insista com ele. Fulano, eu entendo que você tem ódio, talvez, dos crentes e quem anda com a Bíblia na mão, é mais um charlatão. Eu entendo você. Mas dá uma oportunidade para você mesmo. Porque Deus já deu oportunidade para você. Jesus já veio te salvar. O que você precisa é abrir os olhos e entender que, além daquilo que você imagina, que você crê, há um mundo lindo e maravilhoso aqui dentro que você precisa conhecer. Então, dá uma oportunidade para você. Eu não vou nem dizer dar uma oportunidade para Deus, porque Deus não precisa de oportunidade. Que Deus todo dia faz uma obra que você e eu não imaginamos. Ele chega para nós com o Espírito Santo e ele toca em nós. Então, quem tem que aproveitar a oportunidade somos nós, e não ele. Está bem? Então, o que eu estou falando aqui, se você não souber falar como estou falando, eu não estou dizendo que eu sou o melhor orador do mundo, não é isso. Mas talvez se você não tenha essa articulação toda, simples, pega esse vídeo e repassa para os outros. Só você já estará fazendo uma obra grandiosa, maravilhosa. E deixa o resto com Deus, com o Espírito Santo. Porque quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e do mal é o Espírito Santo. Quem vai converter pessoas é o Espírito Santo, não é você. Você e eu somos apenas agentes, tá bom? Mas vamos voltar aqui para Mateus capítulo 24. Eu quero que você entenda um negócio aqui. Volte lá. No verso 14... Jesus falando dos sinais que antecederiam a sua volta, ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É por isso que eu estou aqui fazendo essa classe bíblica, porque ele diz que esse evangelho seria pregado a todos. E olha, eu oro todos os dias, para Deus me dar vida, me dar saúde, porque eu quero continuar pregando o evangelho. E com a graça de Deus, eu prego e continuarei pregando até ele aparecer nas nuvens dos céus para buscar todos nós, a você e a mim e a você, a todos nós que acreditarem neste evangelho. Aí ele continua dizendo, em casa, continue no capítulo 24 de Mateus, lendo os versos seguintes, o 15, o 16, tá certo? Quer ver um negócio? Leia o verso 27. Mateus 24, 27. Como é que Cristo vai voltar? Antes do verso 27, leiamos o verso 23. Mateus 24, verso 23. Diz assim, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, Jesus disse, não acrediteis. Não acrediteis. Se alguém chegar para você, eu vi Jesus ali, está fazendo milagre ali, está curando, ele diz, não acrediteis. Verso 24. Mateus 24, 24.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Presta atenção aqui numa coisa. Uma das coisas que você mais vê em muita gente que está com a Bíblia na mão aí, abrindo igreja, é dizer que vai fazer cura. Por favor, me entenda. Eu não estou fazendo essa classe bíblica aqui para falar de igreja de ninguém, para falar mal de igreja de ninguém. Deus não me deu esse poder, certo? Eu estaria sendo injusto, porque Deus ainda não me deu a posição de juiz. Estou falando isso porque, para quem estuda a Bíblia, todos nós um dia seremos juízes para decidir as coisas certas e as erradas, mas isso é uma outra esfera dos salvos. Deixa isso para lá, agora não, em estudos posteriores nós veremos. Mas a nossa condição hoje, Deus não nos deu a tarefa de nós sermos juízes. Então, eu não posso falar mal de igreja nenhuma, acusar ninguém. Mas, em nome de Jesus, dentro da orientação bíblica, Jesus Cristo diz no verso 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Qual era a obra desses falsos cristos e falsos profetas? Operar sinais e prodígios, milagres, tá? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Cuidado, amigo. Cuidado naquilo que você ouve, que você crê e o que você está indo atrás. Porque é obra do falso Cristo e do falso profeta. O que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que tem a Bíblia na mão, mas não prega a verdade. Nunca mais esqueça disso. Não é eu que estou falando, está escrito aqui na Bíblia. Avançando. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Quem? Ah, eu vi Jesus Cristo no deserto. Não saiais. Ou, se disserem para vocês, ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque agora, você pode perguntar, mas pastor, mas e se Jesus Cristo de fato vier hoje para todo mundo e vier no interior de uma casa? Eu vou dizer, primeiro, não é verdade. Mas como é que você sabe, pastor? A Bíblia está falando. Quando Jesus vier, sabe o que vai acontecer? Leia agora o verso 27. Olha só como é que vai ser a volta de Jesus. Ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A expressão relâmpago sai do Ocidente e se mostra até no Oriente significa que você já esteve no local viajando quando ameaça vir uma tempestade que os relâmpagos começam a cortar os céus? E você já viu a extensão de um relâmpago? Então, essa é só uma figura de linguagem que Jesus Cristo estava falando. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte, quando eu voltar, todo olho vai me ver voltar. Não vai ser uma coisa escondida para uns verem e outros não. Você quer ver? Avance aí comigo. Verso 27, vamos ler novamente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Estão vendo aí? Agora leia o verso 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, olha, mais sinais Jesus Cristo falou que vai acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Viram? Você já percebeu? As pessoas que gostam de pesquisar sobre astronomia, o que a ciência e os homens andam falando sobre astronomia? Eclipse do Sol, eclipse da Lua. As estrelas vão cair. Pastor, as estrelas vão cair? São asteroides, pedras do espaço caindo, que à medida que elas caem, parecem estrelas caindo. E essas coisas acontecem tudo hoje, queridos. Basta que você vá nas pesquisas sobre astronomia, veja o que os cientistas estão falando. A comunidade científica está até preocupada aí de grandes pedras que giram no espaço, que podem, a qualquer momento, segundo pesquisa, chocar-se aqui com o nosso mundo, com o planeta Terra. Está aí. Sinais da volta de Jesus. Jesus Cristo falou e os cientistas estão aí agora preocupados porque realmente tem umas pedronas voando por aí. Fora da órbita da Terra, mas segundo os cálculos deles, tá?
elas oferecem um certo perigo aqui para o nosso planeta, porque se for considerar a imensidão do universo, elas estão passando muito próximos do planeta Terra. Jesus Cristo já havia falado nisso. Agora, leia aí, vamos continuar lendo, avançando. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha só. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Amém? Amém. Lembra o que eu disse para você ainda agora? Se alguém disser para você, olha, Jesus está ali numa casa, apareceu, está curando pessoas, Jesus diz, não acrediteis, não sou eu. Por quê? O que diz o verso 30? Que quando ele vier, vou ler de novo o verso, ele fala, todos o verão ao mesmo tempo. Vamos ler? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora, olha só como é que começa. Todos, não é uns e outros não, todos os povos da terra se lamentarão e verão, olha, e verão o Filho do Homem vindo. Vindo aonde? Sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Amém, queridos. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, e vai voltar para que todos o vejam, e ele vai voltar sobre as nuvens do céu. Ele virá, amém, com poder e grande glória, e todos os seres humanos, os que estiverem vivos, verão Jesus voltar. Amém? Eu não estou aí com você ouvindo, mas eu quero daqui sentir, ouvir o seu amém. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, eu oro para que você esteja de pé, vivo, você e eu, para que nós vejamos Jesus voltar com poder e grande glória, meu amigo. Tá bem? E olha só o que diz o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Você sabe que ele está dizendo no verso 31? Que quando ele voltar com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus, todo olho verá. Quando ele fala que ele mandará os anjos reunirem os escolhidos do quatro cantos da terra, ele diz assim, de todos os lugares da terra, ao mesmo tempo, os escolhidos de Deus, os anjos sairão reservando, separando os escolhidos de Deus. Amém? Que bênção, meu querido amigo. Que maravilha, meu querido irmão. Jesus está voltando e você e eu devemos nos preparar. Por isso que eu estou hoje aqui fazendo esta classe bíblica, pregando, não importa se é classe bíblica, se é meditação, se é sermão, como você imaginar. Eu volto a dizer para você, divulgue essa mensagem para os seus amigos, mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, que não gostam de crente, insista com ele, para que ele conheça a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, porque essa não é a mensagem do pastor Herbert. Aqui é somente a minha voz, porque a palavra é de Deus, para preparar pessoas para encontrar-se com Jesus nas nuvens dos céus. Eu estou a caminho do céu. Você está? Levante a sua mão, porque eu estou a caminho do céu e quero que você vá comigo. E eu quero que você levante a mão, porque você vai pensar em alguém que você muito ama. Seja um parente ou um amigo, ou um desconhecido, que você quer levar para o céu. Então, prepare-se, amigo, porque eu já estou preparado e cada dia mais zelando da minha preparação, para que eu possa preparar, para que você possa preparar pessoas para encontrarem-se com Jesus, para encontrarem-se com Jesus nas nuvens dos céus. Amém? Então, veja bem, Jesus ainda não voltou, pastor. Por que ele não voltou? A Bíblia também tem a resposta. Porque, olha, há 2000 anos ele disse que ia voltar e ainda não voltou. Alguns fazem essa pergunta. Por que, pastor? Vamos para a segunda carta de Pedro, lá perto de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se eu estou falando para alguém que talvez ainda não esteja familiarizado com a Bíblia, vá até o último livro da Bíblia e volte algumas folhas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Segunda carta de Pedro. Se você estiver no Apocalipse, você vai voltar, vai passar por Judas, as cartas de João, e você vai chegar nas cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Olha o que diz o texto. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer.
que para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós aprendemos aqui umas 3 coisas maravilhosas desse texto. Você quer ver? Primeiro, o texto diz, não retarda, quer dizer, não demora. O Senhor não demora na sua promessa. Como alguns pensam. Ah, está demorando demais. Não. Por quê? Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Você sabe por que 1000 anos para você e eu demora muito? Porque nós somos finitos. A nossa mente é limitada. Nós estamos, permita-me usar a expressão, presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Muito pelo contrário, ele é o dono do tempo. Ele tem o poder sobre o tempo. Então, 1000 anos para ele é como se fosse, um dia só, 1 minuto, 1 segundo. Então, o fato de Jesus ter vindo aqui há 2000 anos e não ter voltado ainda, para nós é demorado porque temos a mente finita. Para ele é como se tivesse dito ontem essas palavras. Você está entendendo? É isso que o texto está falando quando você lê aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Eu vou ler novamente, acompanha aí. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Deus não se prende ao tempo, querido. E depois, o verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, sabe por que Jesus não voltou ainda? Você sabe o que significa a palavra longanimidade? Quando diz assim, Deus é longânimo, é porque Deus é paciente. Longanimidade significa dar oportunidade. Sabe por que Jesus não voltou? Porque ele está dando oportunidade para te salvar, para me salvar, para salvar todos nós. Você quer? Analisa um pouco, para e pensa o quanto Deus te ama. Deus me ama, Deus nos ama, Jesus nos ama. Há 2000 anos, ele disse para os discípulos que ele voltaria. Imagine se ele tivesse voltado 100 anos depois que ele falou as palavras. Você e eu, Tá vendo? Então, ele não voltou quando ele falou para os discípulos que não falaria nem o dia nem a hora. Quando ele disse assim, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, em outras palavras, nem eu sei. Na verdade, ele sabia. Ele estava querendo dizer o seguinte, pense no seu nome agora. Imagine os apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, né? Ouvindo. Aí Jesus diz assim, eu não vou falar o dia nem a hora. Agora pensa no seu nome. Porque o Herbert precisa nascer. O Herbert sou eu. Porque o Herbert vai vir morar aqui no céu comigo. Agora pensa no seu nome. Você que se chama Ricardo, Josenilda, Mara, Roberto, Maria, José, Pedro, Mônica. Jesus está dizendo, é o seu nome. Naquela hora Jesus estava assim, porque pensa no seu nome, eu quero que ele venha morar comigo. Vejam que maravilha! Imagine se ele tivesse voltado 1000 anos depois. Muito demorado, né? Mas há 1000 anos atrás, amigo, você e eu não teríamos nascido. Imagine se Jesus tivesse voltado 2000 anos depois. Sabe o que iria acontecer? Alguns que estão ouvindo essa classe bíblica nem teriam nascido. Olha o tanto que ele nos ama. Você que me ouve, o seu filho, que hoje tem 2, 3, 4 anos, é o caso do meu queridão aqui em casa, o Luquinha, 8 anos de idade, não teria nascido. Isso significa o quê? Longanimidade de Deus. Ele tem prazer em nos salvar, queridos. Vamos aprender isso. Deu para você entender agora? Aí ele conclui o texto dizendo o seguinte, não querendo que nenhum pereça. Algumas versões dizem assim, que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Amém? Qual é o plano de Deus? Ele quer que todos nós sejamos salvos. Jesus espera, aqui o slide, Jesus espera por muitos. Está certo. Eu gosto de Jesus espera por todos. É que é uma pena que nem todos vão se salvar. Então, muitos é a expressão correta. Mas Jesus espera por todos. Jesus, desses muitos, Jesus espera por você, por mim, por todos nós. Amém? Seja grato por isso, meu amado. Que Deus te abençoe.
Que a sua decisão seja como a minha. Lembra-se que eu falei em estudos passados? Todos os dias nós temos que aceitar Jesus. Então, agora eu pergunto para você. Você crê que Jesus vai voltar? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Você crê que Jesus está voltando? Eu creio. Eu estou com a minha mão levantada. Vou levantar até as duas. Eu creio. Eu creio que ele está voltando. E você? Não responda para mim. Responda para Deus. Desejo preparar-me para a sua volta e ajudar a outros a se prepararem também. Esse é o desejo do seu coração? Veja, você está tomando uma decisão e essa decisão é séria, amigo. Eu espero que você tenha esse desejo no seu coração, porque é o meu desejo e eu vivo preparado, porque eu tenho certeza, olhe, eu tenho certeza que Jesus está voltando e ele já está com tudo preparado para que eu possa entrar na eternidade, eu e você. Quem quer vir comigo? Levante a sua mão e ore comigo agora. Se você quer ir para o céu comigo, com a certeza de que Jesus já está chamando e está com a eternidade, as portas da eternidade abertas para você, vivemos eternamente, nunca mais morrermos. Se você acredita nisso, se esta é a sua decisão, ore comigo. Meu Pai querido, neste momento nós nos entregamos em tuas mãos e clamamos pelos méritos de Cristo Jesus. Aceita-nos, que nós possamos continuar a passos largos a caminho do céu, onde vamos em breve adentrarmos, ultrapassarmos os portões da cidade celestial e vamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco, ó Pai. Abençoa a mim e os meus queridos ouvintes. Dá-nos vida e saúde, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que Deus abençoe você. Ah, espera aí. Não acabou. Tem o testezinho, né? Aqueles que ficam esperando o teste. Que coisa maravilhosa. Vamos lá? Vamos ao teste. Hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis e escreva aí. Pergunta número 1. A grande promessa feita por Jesus em João 14 é que nunca mais voltaria a este planeta? Sim ou não? Cuidado, hein? Respondeu. Vamos para a segunda pergunta. Segunda. Um dos sinais religiosos que acontecerá antes da volta de Jesus são pessoas mentirosas se passando por Cristo. Sim ou não? Lembra-se? Nós lemos aqui, Mateus 24. Responde. Vamos lá, pergunta número 3. Mateus, capítulo 24, afirma que a volta de Jesus será um evento silencioso, rápido e invisível. Será que é assim? Responda aí. Lápis e caneta respondendo se é sim ou não. Vamos para número 4. Conforme os sinais da Bíblia, podemos descobrir o dia do fim do mundo e da volta de Jesus? Sim ou não? Cuidado, hein? É pegadinha. Vamos lá. Responda sim ou não. Vamos para a pergunta número 5. O livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, afirma que Jesus ainda não voltou porque espera o arrependimento das pessoas? Sim ou não? Olha lá. Responda aí. Respondeu? Então, agora nós vamos à hora da verdade. Muito bem, vamos corrigir. Pergunta número 1. A grande promessa feita por Jesus em João 14 é que nunca mais voltaria a este planeta? Sim ou não? Não, ele prometeu voltar. Lembra-se? Pergunta número 2. Um dos sinais religiosos que acontecerá antes da volta de Jesus são pessoas mentirosas se passando por Cristo? Sim ou não? Sim. Lembra-se? Tem gente que vai dizer, olha, eu sou Cristo, estamos ali, vem aqui que eu vou curar você e tal. Então, a resposta é sim, tem pessoas que são mentirosas e vão se passar por Cristo Jesus. Pergunta número 3. Mateus 24 afirma que a volta de Jesus será um evento silencioso, rápido e invisível. Sim ou não? Não. Lembra-se? Todo olho verá. Ele virá nas nuvens dos céus, para que todo olho possa vê-lo. Pergunta número 4. Conforme os sinais da Bíblia, podemos descobrir o dia do fim do mundo e da volta de Jesus? Não. Lembra? Ele deu sinais. Então, como os sinais estão acontecendo, a gente sabe que não vai demorar muito, mas dia e hora a gente não sabe, tá bom?
Por isso é que a gente tem que se preparar. E pergunta número 5. O livro de segunda carta de Pedro afirma que Jesus ainda não voltou porque espera o arrependimento das pessoas? Sim ou não? Sim, isso mesmo, tá? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meu amado, meu querido ouvinte, que Deus abençoe você e se prepare, porque o nosso próximo estudo é engraçado. A gente já estudou sobre a morte, né? Mas presta atenção, a morte da morte. Como é que é isso, pastor? Calma lá, nós vamos chegar lá. Que Deus abençoe você, meu querido. Até lá. A gente se vê. Que Deus abençoe você e que você esteja seguro nos braços de Jesus. Que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. A gente se vê por aí, hein? Que Deus abençoe. Até mais. Tchau.